Se você pretende fazer concurso público para professor, seja municipal ou estadual, você precisa estar atento a determinados detalhes e eu vou explanar esses detalhes aqui para você. Meu nome é Bernardo Brandão, seja bem-vindo ao canal do nosso escritório Bernardo Brandão em Bahia. Bom, primeira coisa que você tem que observar é a escolaridade. A escolaridade para ingressar no cargo público. Muita gente faz concurso público sem sequer olhar qual é a escolaridade exigida no edital do concurso. O edital é um documento que inaugura, que dá início ao concurso público. É a partir dele que você vai ver quais são as regras do concurso, quais são os requisitos, o que é exigido, o que você tem que fazer, quais são as etapas, quantas vagas há. Então a leitura do edital é obrigatória. Então se você está chegando para esse mundo agora, preste atenção porque edital é a norma que vai reger o concurso público e você precisa ler ela antes de fazer o concurso, tá? Não dá para jogar um jogo sem você entender quais são as regras dele. Então, o primeiro ponto para quem deseja ser professor é a questão da escolaridade. Então, vamos lá para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9394, e ela vai estabelecer no artigo 62 que na educação básica a escolaridade deve ser a licenciatura plena, curso superior com licenciatura plena. A gente tem bacharelado, a gente tem curso de tecnólogo superior, mas aqui a lei exigiu a licenciatura, porque é o tipo de formação de nível superior que permite, que ensina ao aluno a ministrar aulas. Então você pode ter a licenciatura em diversos segmentos diferentes, não precisa ser em uma área específica. Licenciatura em Geografia, licenciatura em Letras, enfim, o requisito é a licenciatura. Mas o próprio dispositivo, o próprio artigo, ele dá ali ele cria uma exceção quando se tratar da educação infantil dos primeiros anos do ensino fundamental, 5 primeiros anos do ensino fundamental. E qual é essa escolaridade mínima exigida? É o nível médio na modalidade normal. Então, a gente recebe muita pergunta do Brasil inteiro, no sentido de que, olha, tem um concurso aqui que é para educação infantil, eu me inscrevi nesse concurso, o edital está dizendo que o cargo de professor de educação infantil, ele tem a escolaridade de nível superior. Só que eu li lá na LDB que a escolaridade mínima exigida é o nível médio na modalidade normal. Então vejam aqui que se a lei que criou o cargo de professor não estabeleceu escolaridade, então a escolaridade deve ser a escolaridade prevista na LDB, nível médio na modalidade normal. No entanto, se a lei que criou o cargo de professor estabeleceu uma escolaridade superior, ou seja, ela não foi omissa e nem disse que era nível médio na modalidade normal, disse que a escolaridade exigida é nível superior, licenciatura plena. Então o candidato pergunta para nós, mas a lei LDB estabelece nível médio na modalidade normal. Sim, a lei estabelece a escolaridade mínima. Então veja, se a lei que criou o cargo lá no município XYZ estabeleceu que é licenciatura plena, então, naquele caso, naquele município, com base naquela lei que criou o cargo de professor, eles podem fazer a exigência de licenciatura plena. E muito candidato se inscreve nesse concurso acreditando que vai conseguir ingressar no cargo mesmo tendo nível médio na modalidade normal. E isso não vai acontecer, porque, de fato, naquele município especificamente foi criada uma lei e a lei estabeleceu uma escolaridade superior àquela mínima exigida pela LDB. E isso pode acontecer? Sem sombra de dúvida. Então, muito cuidado, observe o cargo, observe a lei, veja qual é a escolaridade antes de se inscrever no concurso. Muita gente se inscreve, passa no concurso e no momento da escolaridade não ostenta, não tem a escolaridade exigida pelo edital do concurso e pela lei do cargo, e aí não tem como tomar posse, entra em desespero, tenta alguma medida judicial que não vai dar em absolutamente nada. Ponto segundo, outra questão muito relevante quando você vai fazer esse tipo de concurso é verificar se nesse município você tem ali possibilidade de fazer cumulações com outros cargos de professor, sendo uma dedicação exclusiva. Então, em alguns municípios e nos estados, você encontra muitas vezes uma restrição. Ele cria um cargo de professor, esse cargo de professor
ele tem lá o carimbo de dedicação exclusiva, e aí eles não permitem que você cumule, que você consiga cumular esse cargo com outro cargo de professor em outra repartição pública. Então, às vezes, passou no concurso, está no Estado, é DE, dedicação exclusiva, é o cargo, dá-se a nomenclatura de DE, e aí, quando você passa num outro concurso para um município, tenta acumular os dois, um de 40 horas e o outro de 20 horas, e aí o Estado, ele cria um embaraço, ele cria uma dificuldade, ele proíbe, diz que você não tem como fazer essa acumulação. Vejam, nós já temos decisão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é necessário verificar a compatibilidade de horários no caso concreto. Então, o fato de você ter um cargo DE de 40 horas não significa dizer que você não possa acumular esse cargo com outro. O que eu estou chamando a atenção é para que vocês observem quais são as regras previstas na lei do cargo que criou o professor. Essa lei criou o cargo de professor. O que ela estabelece? Que esse cargo de dedicação exclusiva não poderá haver cumulação, porque você já sabe de antemão o que você vai ter no futuro. Se você vai ter um problema, se você vai ter uma questão judicial, se você vai poder acumular facilmente. E muitos, a Constituição, no artigo 37, inciso 16, ela permite a acumulação de 2 cargos de professor. Então, a própria Constituição autoriza essa acumulação. E o Poder Judiciário diz que ela é possível, desde que haja compatibilidade de horários. Eu posso até acumular um cargo de 40 com outro de 40, se eu demonstrar por A mais B que há compatibilidade, que não vai haver prejuízo para nenhuma das administrações. E o terceiro ponto, também muito importante, que diz com a questão financeira do concurso, é o piso nacional, ok? Essa é uma questão quentíssima, é uma questão que vem sendo discutida em todos os estados da federação. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a lei que estabeleceu um piso nacional para o magistério, que é a Lei 11.738. E de lá para cá, têm sido travadas verdadeiras batalhas nos tribunais para fazer com que municípios e estados paguem para os professores o piso nacional. E o piso nacional não é a remuneração. Vejam, o piso nacional é o vencimento base. Então, a briga também é essa, porque estados e municípios não querem fazer o pagamento do piso nacional sob o fundamento de que o professor já recebe uma remuneração maior que o piso. Só que remuneração é o vencimento base mais as vantagens permanentes. E a Lei 11.738 e a decisão do Supremo Tribunal Federal estabelecem que o piso nacional é o vencimento, ou seja, o vencimento base do professor não pode ser inferior ao piso nacional definido por portaria do Ministério da Educação. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos centenas de processos contra o município, fomos os primeiros a obter decisões judiciais favoráveis para professores do município do Rio de Janeiro que estavam recebendo abaixo do piso nacional. Eles recebiam cerca de R$ 2.600 e hoje estão recebendo em torno de R$ 4.000, R$ 3.800. E o município continua descumprindo as determinações judiciais, mas vai cumprir, obviamente, lá no final. Já há processo já com condenação, determinando que seja cumprido o novo piso de 2023, que é de R$ 4.420,55. Então, observe para ver se o município, o estado para o qual você está fazendo o concurso, se ele está observando o piso nacional, se o vencimento base previsto lá no edital do concurso corresponde ao piso nacional do magistério fixado pelo MEC através de portaria. O último valor, R$ 4.420,55. Preste atenção nisso, porque muitas vezes você olha para o edital, vê uma remuneração, por exemplo, que somada pode ultrapassar, pode ser de 4.400, 4.500, 4.600, mas quando você olha para o vencimento base é muito inferior ao piso nacional do magistério. E isso traz uma série de prejuízos para o servidor, ok? Porque muitas das gratificações, por exemplo, triênios, são calculados sobre o vencimento base. Então, se você tem um vencimento base menor, mas o governo do estado dá uma gratificação, um abono que complementa
o meu vencimento, sim, mas quando você vai calcular triênio e outras gratificações que tiverem lá no Estatuto dos Servidores daquele estado ou daquele município, você vai perder, porque o vencimento está abaixo do piso. Então, no meu exemplo, se o seu vencimento é de 2.000 e você tem uma gratificação de 20%, você vai receber de gratificação R$400. Se o seu piso está atualizado e é de 4.400, você vai multiplicar 20%, você vai achar R$880. Se é que eu não errei aqui na matemática. Então, veja, o dobro, praticamente. Ok? Então, vejam que faz muita diferença você ter o vencimento base lá no contra-cheque, aquele princípio de vencimento, né? Princípio de valores a receber, calcado, ancorado no piso nacional do magistério definido pelo Ministério da Educação. Então, esses são os 3 pontos relevantes que você deve observar, deve prestar atenção antes de fazer esse concurso para professor, ok? Obrigado pela atenção, não deixa de assinar aqui o nosso canal, apertar lá o sininho. Se essa informação foi relevante para você, vai lá, se inscreve, prestigia a gente, ok? Um abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.